Saúdo os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que nos assistem, ouvem neste dia, que Deus abençoe e nos dê a direção do seu Santo Espírito, mais este dia que, pela graça de Deus, examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje meditar no que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Vamos ver do versículo 18 em diante. A palavra de Deus assim nos diz: no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Aqui Paulo chegou a Jerusalém, houve uma reunião ali, esperavam por ele, e havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Aqui nós vemos que Deus operou através de Paulo, porque havia prometido a ele, como nós vemos aqui no capítulo 22, o versículo 12 em diante, que Ananias, varão piedoso, Paulo dando testemunho, chegou até ele, orou por ele, e disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus enviou Paulo a todos os homens, né? E ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E aquele chegando em Jerusalém, ele deu testemunho para os apóstolos, para os anciãos, para a igreja lá de Jerusalém, o ministério dele, os grandes sinais que Deus havia feito através dele perante os gentios. E ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam recebendo ali o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava anunciando, chegou e testemunhou das bênçãos que Deus, através dele, fez perante os gentios, e ele havia sido enviado a todo o mundo, né, a todos os homens, a todas as gentes. E não tinham como negar isso, não tinham como negar que o apóstolo Paulo havia sido enviado aos gentios também. Pedro havia já iniciado a pregação do evangelho aos gentios. E quando o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, então nós temos duas revelações. Primeiro, o próprio apóstolo Pedro disse no livro de Atos dos Apóstolos, e também em uma das suas cartas, que Jesus é a pedra. Então tu és pedra, ou seja, tu és uma lasca de pedra, e sobre esta pedra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Ele estava dizendo que ele, como sendo a pedra, seria edificada a igreja sobre ele, sobre Jesus, sobre o nome de Jesus, o nome acima de todos os nomes. E não podia ser de outra forma. E dar-te-ei as chaves do céu. A quem abrir será aberto, e a quem fechar será fechado. E aí o que aconteceu? Pedro estava num determinado lugar, estavam preparando a comida, ele dormiu e teve um sonho. Por 3 vezes desceu um lençol do céu e dizia: Pedro, mata e come. E ali havia todo tipo de aves e animais puros e impuros. E Pedro dizia: de forma nenhuma comerei o que seja imundo ou impuro. E a voz dizia: não considere comum ou imundo aquilo que Deus santificou para si. 3 vezes aconteceu isso. E depois, uma voz do céu dizia para ele que iriam chegar ali pessoas que seguissem aquelas pessoas sem perguntar nada, sem duvidar nada, que era a ordem de Deus que ele seguisse essas pessoas. E ali apareceu então algumas pessoas enviadas pelo centurião Cornélio, chegaram até lá, que Deus havia mandado um anjo falar com Cornélio,
E ali Pedro chegou naquele lugar, estranhou, porque eram gentios, não eram judeus, e Cornélio contou que tinha visto um anjo e que Deus havia mandado chamar a Pedro. E Pedro começou a falar e caiu o Espírito Santo sobre eles. E Pedro estranhou. E aí batizou aquelas pessoas. Essa foi a chave. Pedro foi usado por Deus para abrir a porta da salvação para os gentios. E Pedro não podia negar isso. E nem os outros apóstolos, porque o próprio Pedro deu testemunho disso. E depois, o apóstolo Paulo corrigiu Pedro. Você, sendo judeu, está vivendo como gentil? Como que você quer fazer o gentil viver como judeu? Então aqui nós vemos que há uma diferença. Aqui, todos os judeus são zeladores da lei. E eles não tinham entendido que não precisava mais ser zelador da lei. E já de ti foram informados, né? Que os gentios foram informados que você tem ensinado os gentios a se apartarem de Moisés, se apartarem dos mandamentos da lei. Que faremos, pois? Então você se santifica, fica lá. E todavia, aqui ainda, eles falam, raspe a cabeça, santifica, e Paulo fez tudo aquilo. Ele era judeu. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. E aí, eles receberam aquelas pessoas, só que chegaram alguns que conheciam Paulo. Acuda aqui, esse homem é o perseguidor e tal, ele ensina todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E Paulo ensinava realmente que não havia necessidade de se observar a lei. Agora nós temos uma nova lei. E aconteceu um grande alvoroço, Paulo acabou sendo preso por isso tudo. E hoje ainda, nós vemos pessoas fazendo distinção. Cada um deve seguir a Deus como crê. Não há a fé não é de todos. Nós não podemos exigir uma coisa de alguém que essa pessoa não tem essa coisa que você está querendo. Você quer que a pessoa tenha fé, a pessoa não tem, mas você vai exigir fé da pessoa. Deixa a pessoa se acertar com Deus. E aquele que tem fé e não está vivendo por fé também está pecando. E o que nós temos que fazer? Temos que ver a nossa vida individual, a nossa fé, qual o caminho que o Senhor preparou para mim. Então eu tenho recebido a palavra, não como o apóstolo Paulo disse aqui. Nós nos apartamos, não é pecado a lei não é pecado, a lei vamos jogar fora, não presta. Não, a lei mostra o pecado, mas não cura o pecado, só mostra. E como é que faz? Tem que matar os animais lá. Então o que nós aprendemos? Aprendemos que já existe um sacrifício, só que não é um sacrifício que devemos fazer, que é o sangue de Jesus, o sacrifício que nós usamos para apagar os nossos pecados. Só que não é um sacrifício que a gente faz todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. É um sacrifício que é uma vez só na vida, que é o batismo. Quando você se batiza, você está sacrificando Jesus para ter salvação. Ah, mas aí se pecar de novo? Aí se pecar de novo não resta sacrifício mais. A Igreja Católica ela divide os pecados em pecado mortal e pecado venial. Porque pecado mortal é para a morte, o pecado venial tem perdão. Mas não existe diferença de pecado. Só tem um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a falta de fé, é a dúvida. O pecado contra o Espírito Santo é não crer. Não crer. Se alguém crê, já está no caminho certo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é não duvidar que exista Deus, que exista salvação, que nós temos aqui esse tempo aqui e depois não tem mais nada. Mas mesmo quem vive assim e nunca ouviu falar de Jesus, ele ainda nunca ouviu falar que tivesse Jesus Cristo. Como aqueles discípulos de João. Nós nem ouvimos falar que existia um batismo com o Espírito Santo. Como é que nós já recebemos o Espírito Santo? Então, a fé é uma coisa muito particular, muito individual. O que nós temos que fazer é examinar as Escrituras mesmo, de verdade, e não duvidar que Deus veio salvar um povo especial, porque é um povo que respeita a palavra dele. Assim como tinha lá os judeus zeladores da lei, nós somos zeladores de Cristo, do amor de Cristo, da lei de Cristo.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E o que acontece esses que são como os judeus lá do passado? Olha, esse aqui não é da nossa igreja, aparte-se dele, não fique perto dele, expulsa ele, não tenha comunhão com ele ou com ela. São pessoas que estão dividindo, não estão olhando a igreja, estão olhando a fé que eles têm. E isso não está certo, não está correto, como não estava correto lá, prenderam Paulo. E por que vocês estão prendendo Paulo? Porque Deus, mas é o mesmo Deus que eu sirvo. Paulo está dizendo, eu deu testemunho aqui de tudo que fez, e aí ele narrou como ele viu aqui, falou de Ananias e como ele foi batizado, e aí ele diz, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Em seguida dizia, aconteceu que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado fora de mim. E vi aquele papapá e saí apressadamente e ouviram ele até essa palavra e depois perseguiram ele. Então, o que nós temos que ver é que quando se fala de um tipo de sacrifício diferente daquele da lei, as pessoas ficam perdidas, né? Mas como? Tem a lei de Moisés, tem a lei que Deus deu a Moisés, sim, mas o Filho de Deus veio trazer uma outra lei. E ele disse que as coisas passadas acabou já, se tornou velho. E nós não podemos duvidar de Deus. O que eu creio? Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Redentor. Jesus Cristo veio para salvar, para abençoar, para nos trazer esperança, fé, amor, coisas que na lei você não encontra. Você encontra isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E que mais? Não, aí Jesus fala assim, eu abri as portas da salvação para todo aquele que crer. Então se você crê, querido irmão, querida irmã, não faça acepção de pessoas, porque isso é um dos ensinamentos de Jesus. Se nós somos membros de um mesmo corpo. E o que é tão grave hoje em dia? Hoje em dia, as pessoas estão olhando somente a aparência, somente o que é visível. Isso sempre aconteceu, mas não com tanta intensidade como tem acontecido hoje. As pessoas, basta aparecer na televisão, nos jornais, na mídia, na grande mídia, como alguns se referem. Pronto, esse aí todo mundo já quer seguir, é só fazer propaganda que todo mundo já quer seguir, já quer fazer, já quer viver conforme a pessoa ensina, porque ali sim é o certo, é o correto, porque tem muita gente indo. Nós não podemos ser desse jeito. Jesus era um homem, como que nós imaginamos Jesus, se Jesus vivesse hoje? Ele seria quem? Ele seria um homem que apareceria na televisão, nos jornais, um homem aqui fazendo milagre? Não, ele foi convidado para ir no casamento, ele não foi, ele foi depois às escondidas. Olha, tem uma festa lá, começando a grande festa, ele também não foi, depois ele foi às escondidas. Quando ele curava as pessoas, não conte para ninguém que eu fiz isso. Por quê? Porque ele queria ter liberdade para pregar sem que as pessoas o procurassem por interesse. Então, nós vemos tanta maravilha acontecendo na nossa vida e a gente quer falar tanto da palavra, e quer ensinar tanto, e quer dizer tantas coisas, mas as pessoas não estão olhando isso. Eles querem ouvir alguém que lhes diga que basta fazer tal coisa, pronto, já está bom. Nós tivemos a passagem de ano aí, eu vinha voltando para minha casa, eu tinha ido na casa da minha filha, nós fizemos um jantar ali, eram 11 horas da noite, estava voltando, e no caminho passamos por uns 8 templos mais ou menos, todos com poucas pessoas, e ali reunidos, alguns lugares louvando a Deus, outros trazendo a mensagem, outros fazendo confraternização, ali poucas pessoas, nos 8 templos que nós passamos em frente. Chego na minha casa, me arrumo aqui, tudo, e ligo a televisão. Milhões nas praias, em todo o Brasil. Milhões, milhões. Por quê? Porque a pessoa quer se divertir. Porque a pessoa quer buscar os prazeres carnais. Essas pessoas que estavam nos templos
estavam orando, muitos orando por aqueles que estavam nas praias, para que abrissem os olhos, para que abram os olhos. Deixem de olhar para a aparência, deixem de buscar as coisas carnais, materiais, mundanas. Porque vai chegar o dia, e chega para todo mundo, o dia que a pessoa não encontra suporte, apoio, amizade e socorro nas coisas do mundo, nem nos amigos do mundo. Porque são amigos do mundo, não são amigos das pessoas. Enquanto está indo tudo bem, é cheio de amigos, mas depois, quando a pessoa realmente precisar, então aí vai ter que recorrer ao que possui. Tem dinheiro? Você tem dinheiro, tem bastante dinheiro. Então, enquanto você tiver dinheiro, você vai ver bastante gente interessada em te ajudar. Mas interessada não por amor, por causa do teu dinheiro, da tua condição financeira, econômica. Mas se você não tem dinheiro, aí você vai falar assim, meu Deus, me ajude. Qual Deus que você vai buscar? Qual Deus? A que Deus que você vai recorrer? Aquele que você ouviu a vida toda, te chamando através dos servos e servas dele. Aceite a Jesus, venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus. Nós estamos orando por você. Obrigado, viu? Deus abençoe, ora sim, muito bom. Nós não somos bobos, nós sabemos o que passa no teu coração, na tua vida. Nós temos a mente de Cristo. Nós continuamos orando porque temos esperança que talvez você que você não aceitou Jesus, não quer conhecer Jesus, tem medo de Jesus, porque conhecendo Jesus eu vou ter que abandonar as coisas do mundo. Você não vai ter que abandonar. Você vai abandonar com alegria, com prazer, porque você vai ver que só Ele pode te dar conforto, consolação, paz, segurança, vida eterna, salvação. Então, vai chegar o dia, como chega para todo mundo. E aí você vai bater o pé, não, eu vou permanecer aqui, vai buscar em ídolos, em feitiçarias, em mandingas aí que o povo faz, e não resolve nada. E não resolve nada, porque o único que pode fazer o bem é Jesus, é Deus. O diabo, cujos filhos estão aí espalhados por todo mundo falando mentiras, ensinando mentiras, só sabe matar, roubar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele engana, é um enganador. Faz de conta que ele está te curando. E vai remédio, e vai mandinga, e vai macumba, e vai feitiçaria, e vai essas coisas todas. Ah, o senhor está dizendo que esse povo é do diabo? Sim, eles não são de Jesus. São do inimigo, são de Satanás, fazendo obras malignas. Tenho raiva deles? Não, tenho pena deles. Que Deus os converta, que eles possam abrir o seu coração para receber Jesus Cristo em suas vidas. E parem de fazer essas coisas erradas e passem a orar ao Senhor Jesus, buscando em Jesus as bênçãos que precisam e também fazendo em favor de outros. Assim terão a vida eterna. Então aqui, o Evangelho é tudo isso e muito mais ainda. E é isso que o Senhor quer que você entenda. O Evangelho está sendo anunciado porque você está precisando ouvir muitas palavras boas de salvação. E você que já as ouviu, meu irmão, minha irmã, precisa transmitir para os outros, continuar esta obra de salvação, de vida eterna, porque muitos estão necessitados. E nós precisamos levar este Evangelho enquanto é dia, enquanto temos condições. Vai chegar o tempo em que não poderemos mais. As portas vão se fechar e não teremos mais condições de levar o Evangelho adiante. Que Deus nos abençoe para que tenhamos ânimo e façamos essa obra com alegria, com amor e com sinceridade, buscando com todas as nossas forças e orações e jejuns e santificação ganhar almas para Jesus. Que Deus abençoe você, a mim, a toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.